Muito bem, nós vamos colocar aqui o nosso PowerPoint em relação às questões, então, voltadas para virtudes e vícios. Nós sabemos que é um assunto tratado, aliás, assuntos estes tratados desde os primórdios da nossa humanidade, praticamente, não é fato? Mas nós fomos buscar um período um tanto quanto mais próximo de nós, que é exatamente o período onde nós nos encontramos com os filósofos gregos, aí cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, e fomos inicialmente buscar em Aristóteles, que ele comenta a respeito de existirem duas virtudes. A intelectual, que tem como objeto o saber, não é? Ou seja, da intelectualidade, nós vamos passando aquilo que conhecemos para a prática, constituindo, formatando aquilo que entendemos como saber ou sabedoria. E ele fala a respeito de moral, né? Não usos e costumes efetivamente de uma sociedade, porque, dependendo da sociedade, essas alterações existem. O que pode ser completamente moral, não necessariamente ético, evidentemente, para uma sociedade, pode não ser moral em outra. Há também uma diferenciação daquilo que possa ser conhecido como moral, como aquilo conhecido como ético. Era moral, exemplo, nós escravizamos pessoas, determinados países garantiam com a lei, inclusive, o processo de se fazer seguro para os nossos irmãos cativos, que eram propriedade das pessoas que assim se asseguravam em relação à vida do cativo. Mas aspectos religiosos outros não permitiam que o proprietário fizesse seguro da vida dele mesmo, porque a vida era de Deus e ela, obviamente, não tinha valor, não havia referência de valor para a vida do proprietário, mas para o produto, né, para a propriedade dele, isso era possível avaliar, era possível, então, assegurá-lo de que uma perda, né, que ocorresse, que fosse o desencarne do cativo, ele pudesse ser reembolsado. Vale lembrar que não foram só os brancos que escravizaram os nossos irmãos africanos, porque a escravização está no espírito. Só para fazer um adendo, né, para não ficarmos só com uma imagem. O branco já escravizou o branco, o negro já escravizou o negro, o amarelo já escravizou o amarelo, e o vermelho já escravizou o vermelho, e assim sucessivamente. É uma condição do espírito, né? Se sobrepujar à condição de maior fraqueza do outro. Bom, mas voltando então aos aspectos, ele coloca a moral no sentido desta posição ética, inclusive, né? Não importando que era moral o exemplo que nós demos de fazer o seguro e ter um cativo como propriedade, mas efetivamente não era ético, porque não é ético você escravizar uma pessoa, tirar a liberdade de uma pessoa. Mas, voltando, é nesse aspecto que Aristóteles vai suportar o seu posicionamento em relação a essa moral aliada a questões éticas. Então ele diz, são as duas virtudes, a intelectual que tem como objeto o saber e a moral que tem como objeto os atos da vida prática. E aí ele faz um destaque que nós damos aqui, um exemplo de uma virtude que seria a prudência ou então o bom senso. É interessante que na análise dele ele vai para dois pontos. Ele vai para dois extremos, o que nos leva a entender de forma muito clara. Um dos extremos é a deficiência, é uma acomodação. A criatura acomodada, e nós estudamos na doutrina espírita, a criatura acomodada, ela está enferma. Ela é uma pessoa enferma, um espírito que está vivenciando momentos de enfermidade, de doença mesmo, porque é íncito no espírito, faz parte dele, desde o seu desenvolvimento lá como princípio inteligente, o princípio espiritual, ou mônada celeste, tem uma série de denominações, tudo significando a mesma coisa.
mas lá com o princípio inteligente, está íncito no princípio inteligente na sua caminhada, e, obviamente, como espírito, né, vai se dar em maior grau. Quando ele se acomoda, está íncito a questão do progresso no espírito, da evolução do espírito, ele está enfermado, ele está em grau enfermiço. E isso se constitui, na visão, né, de Aristóteles, uma condição de um vício. Né? Ele está viciado no problema. O outro extremo também é uma realidade. O outro extremo nos traz também como deficiência os excessos. Então, é interessante numa análise numa analogia, numa comparação simples, nós fazemos a afinação de um instrumento de corda. Se nós apertamos demais, ele não vai ficar afinado. Se nós soltamos demais a corda, a realidade é a mesma. Percebendo a questão, então, de excesso ou de redução, de acomodação, né? Uma coisa ou outra. Qual é a afinação do instrumento? É quando nós temos o equilíbrio perfeito. Né? É o centro, o equilíbrio perfeito. Então, do outro lado, o excesso também é uma deficiência, também considerado a questão do vício. Logo, o que acabamos de dizer é de que o centro, o meio, é o equilíbrio, óbvio, a criatura não está nem de um lado, nem no excesso, nem na acomodação, ela não sofre de uma enfermidade. Nos levou imediatamente, se nós pensarmos um pouco, né, relembrarmos as parábolas de Jesus, existe uma delas que é muito significativa nisso que nós estamos dizendo, e você já deve ter se recordado dela, que é a parábola do filho pródigo, que é interessante, ele vive os dois extremos. Ele vive os dois aspectos viciantes ou excessivo de um lado e, obviamente, numa situação diferenciada do outro. Os dois extremos, a vida com todo o conforto, etc., até mesmo nos exageros, né, se nós fizermos uma colocação, e a situação dele ir para a penúria extrema, utilizando para isso do livre-arbítrio. Quando ele se apercebe daquilo que ele está promovendo para ele, né, nem tanto de um lado, nem tanto do outro, ele retorna para o Pai. Ele retorna para o seu centro, ele retorna para o equilíbrio. Por isso que nós, como espíritos que somos, estejamos reencarnados ou fora, em definitivo, do corpo físico, pouco importa. O centro do espírito é o equilíbrio, que vai nos, de uma maneira ou de outra, através do procedimento do amor, ou usando nesta metodologia as questões da dor, que não é implementação de fora para dentro, é a nossa condição de resistência e não nos centralizarmos em nós mesmos, é o elemento provocador da dor. É aquele elemento que faz com que, né, a resistência surja aí atrito, e esse atrito gere a questão da dor em nós, que não é efetivamente a medida única necessária, porque nós podemos facilitar a nossa evolução. E no nível consciencial, no nível de inteligência que nós possuímos hoje, é importante frisar que nós podemos evitar muitos dos nossos incômodos, dos nossos desconfortos, dos nossos equívocos, dos nossos embaraços, através de observação que nós possamos fazer de nós para conosco, o vigiai de Jesus, porque há muita informação também que nós podemos, né, com o exemplo que temos, em desacordo com as questões éticas, com as questões morais, nós aprendermos sem ter a necessidade de termos que experienciar aquela medida, para com isso podermos nos valorizar essa nossa posição centralizada, ou seja, equilibrada. Vemos, então, os dois pontos excessivos na parábola, e vemos ele retornar ao centro, ele retornar a Deus, ele retornar a si mesmo. E é interessante porque a última frase de Jesus, registrada por Lucas no capítulo 15, no seu versículo 32, nesta parábola, é esta aqui: teu irmão, porque é a conversa
do pai para o irmão do filho que era pródigo, né? Ou seja, gastador, esbanjador, né? Porque não é prodígio, é pródigo, é a conversa que o pai tem com aquele que ficou com ele, o irmão mais velho, que lhe diz: teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É a volta do indivíduo para o seu centro, né? Para as questões dos seus valores, para as questões do espírito que é imortal e que é o Deus que Jesus nos lembrou, né? Vós ouvistes, ele se referindo aos Salmos, vós sois deuses. Isso é de uma importância capital em relação a essa questão de valorização de cada um de nós, no sentido de quebrarmos as estruturas viciantes que fazem com que nós percamos tempo, que nós adiemos aspectos que podem ser felizes, não lá, não é lá, para lá, depois, futuro, é no hoje. Até porque, não é, pessoal? Se nós formos analisar, o que nós temos para administrar? O passado, né? Se nós considerarmos o tempo passado, presente e futuro, o passado já foi. O futuro é subjetivo. Então, nós temos o presente para administrarmos. Claro, ninguém vai deixar de fazer aí previdência em relação ao seu futuro, né? Porque é um jogo. Eu não faço previdência e a vida se estende e eu tenho complicações. Eu faço previdência e posso desencarnar, não é amanhã, hoje. Se bem que espírita desencarna só na segunda-feira. Domingo não é dia de desencarno. Então, o ponto é... Mas vale a partir da meia-noite. Meia-noite e 1 já é segunda. Então, o ponto é valorizarmos o presente e, claro, sem sermos negligentes em relação aos aspectos previdenciários que cabem a cada um de nós, né? Tomarmos o cuidado devido em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito à questão da saúde, para estendermos essa nossa existência. Mas procurarmos, né, nessa vigilância, no conhecimento, etc., quebrarmos as estruturas do vício. Que nós também temos uma análise, vamos passar rapidamente, em Platão. Platão está mais ou menos quase 450 anos, né, 430 e poucos anos antes de Cristo, que ele vai se referir ao bem como sendo real. Olha que fantástico. Né? E que o mal é ilusório. E é uma verdade, porque o bem é a criação divina. O mal é fruto do desconhecimento da criatura em relação a ela mesma. E ela, desconhecendo valores que ainda estão em potência, mas são incipientes nela, como a valorização da vida, e entre tantos outros itens, mas esse, o mais significativo, ela reflete essa condição dela nas pessoas, né? Se eu desvalorizo a minha vida, eu não agrego valor para mim, eu não tenho como agregar valor para o outro. Se eu não procuro gostar de mim, como é que eu vou gostar do outro? Se eu não procuro exercitar o perdão em mim, como é que eu vou perdoar o outro? Enfim, esta é a realidade. Por isso que ele diz, ele se refere ao bem como sendo o real, que isso é criação divina, né? E que o mal é ilusório. E assim, o Platão nos ensina, se considerarmos o vício como o mal e o mal não existindo, logo o vício é ilusão, ou simplesmente é a ausência da virtude. Como a questão já explanada, não é? De que o que é a escuridão, senão a ausência da luz. Né? É tão interessante porque nós usamos esse exemplo, às vezes, nos referindo a Emmanuel pela simplicidade do exemplo e a objetividade, né? Porque esses espíritos evoluídos, mentores, tal, eles são muito objetivos. Eles falam pouco, em poucas palavras, de forma simples, para ficar claro para todo mundo. E aí o Emmanuel faz uma comparação de bem e mal, nós já usamos em outras palestras até, por acharmos muito conveniente a forma como ele explana. Ele diz, o bem é quando é bom para mim e para todo mundo. Isso é o bem. O mal é quando é bom só para mim. Porque é uma condição egoísta, é bom para mim. Se não é bom para os outros, é problema dos outros. Né? É um posicionamento altamente egoísta, faltando uma ponta, a começar, né? De uma ponta de altruísmo, né? Dessa questão de transferir um pouco do que é bom para mim para o semelhante. Mas também temos o Baruch Spinoza, já que
muito mais próximo de nós, não é? A vida dele, a vida no corpo físico, de 1632 a 1677, ele já nos traz colocações muito interessantes também sobre essas questões. Ele diz: a virtude é a causa dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, ou seja, o nosso modo de viver exteriorizado. O vício domina o indivíduo que se deixa governar pelas causas externas e a elas se submete. Olha que interessante, porque não são apenas... Nós não somos um poço de tendências, né? Mas vamos um pouquinho mais à frente com o Spinoza. Ele diz: também não considera o vício, o Spinoza, como um mal, apenas como uma fraqueza. É relembrar Jesus, no livro Boa Nova, quando ele se refere a essa questão da fragilidade do ser ao seu apóstolo Pedro, né? O homem é mais frágil do que mal. A fragilidade do ser, e aqui Spinoza faz essa colocação, a fragilidade do ser é o desconhecimento de nós mesmos, dessas potencialidades e do exercício delas, evidentemente, né? Porque conhecer que nós somos capazes de amar e não exercitar continua na mesma, né? O fato de eu saber que eu posso perdoar, mas não exercitá-lo, eu continuo no campo teórico. Por isso que Jesus nos ensinou a sairmos de teoria e irmos para a prática. Como é que ele fez isso? Não é? O que ele fez? Ele ficava fazendo as palestras dele? Não. Ele fazia as palestras dele, mas antes ou depois, pouco importa, ele agia. Ele agia na criatura. Fosse o problema da criatura de natureza psíquica, fosse de condição física, bom, fosse aquilo que fosse. Ele agia, e não só nesse terreno das pessoas terem problema, mas inclusive nas questões de valores. Ele trata das questões de valores também em várias passagens, né? Até mesmo das questões disciplinares relativas àquilo que era tratado como imposto, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Era um exemplo de disciplina nas leis da própria sociedade. Se justas e injustas, pouco importava. Ele era um disciplinado em relação às questões daquilo que havia para o momento. Até porque, como espírito crístico, ele estava muito acima de tudo aquilo, mas era o momento que ele estava vivenciando, mostrando a sua disciplina para com as leis vigentes. Então, é interessante notar que essa fraqueza está voltada ao nosso desconhecimento de nós mesmos, ou, por vezes, até termos algum conhecimento e não necessariamente tirarmos da condição teórica. Eu sei que eu tenho que respeitar, exemplo simplório, tenho que respeitar o outro motorista no trânsito, por exemplo, né? Mas eu sei disso, mas não necessariamente eu possa agir dessa maneira. Eu possa, de repente, mesmo sabendo que deveria, mas não quero, né? Até um momento onde eu crie complicações para mim mesmo. E venha a aprender, né, venha a fixar esse aprendizado de uma maneira que eu não preciso, através de algum procedimento que se chama de doloroso, que eu não preciso passar. Então é importante, não é, que o ensinamento do Cristo esteja sempre vigente na nossa mente, no nosso dia a dia, etc. A questão da vigilância e, obviamente, a questão da oração. Orando, pedindo forças, maior lucidez, para ampliarmos a capacidade da nossa própria vigilância. Continua o próprio Spinoza dizendo assim, que nessa visão o vicioso pode se transformar num ser virtuoso. Isso é um ponto importante. Muitas pessoas que passaram por momentos, períodos dolorosos, aquele período de dor, de sofrimento imposto a si mesmo e também aos seus familiares, aos seus parentes, aos seus amigos, uma vez transformado, não é a mesma energia, uma vez transformada, serve
para a alavancagem do bem para não somente ele, como também para os semelhantes. Um dos exemplos, os fundadores do AA, né, de Alcoólicos Anônimos, pessoas que sofreram do problema e que transformaram. Por isso que Jesus nos orienta a respeito desta divindade nossa. Essa energia que é canalizada de maneira inadequada, até porque não tem duas energias, um amor e ódio, né? A título de ilustração. Amor é uma energia, é a energia sublimada. A mesma energia desorganizada, desequilibrada, nós chamamos de ódio. É a mesma. Então, esta energia daquilo que eu utilizei para até mesmo a autoagressão, uma vez alterado na minha disposição, com as dificuldades todas que nós sabemos que essas pessoas passam, seja o problema que for, porque o seu problema é o maior do mundo que é seu, da mesma forma que o meu problema é o maior do mundo que é meu. Mas uma vez canalizados, recanalizados, transformados para aquilo que é a nossa realidade, passa a ser benefício não só para nós, mas para a coletividade com a qual nós nos relacionamos. Pode ser uma coletividade chamada família, grupo de amigos, poucas pessoas, não importa. Essa experiência, esta força adquirida de uma maneira equivocada, é a força que transformada. Por isso que é interessante quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós vemos alguns apontamentos que são importantes para nós. Jesus não ficava criticando o que o indivíduo fez, deixou de fazer, etc. Jesus apresentou para todas essas pessoas que estavam equivocadas em si mesmas, ele apresentou uma nova estrada, um novo rumo. Ele apresentou um novo norte, ele apresentou luz para essas pessoas. Por um Paulo, ele não fica dizendo, não é? Ele pergunta, por que você me persegue, Paulo? Não é? Quando Paulo está nas portas de Damasco. Aí, ele não fica dizendo, Paulo, você fez isso, você está perseguindo e matando os seus irmãos que buscam simplesmente trabalhar as questões do exercício do amor em si mesmos e estender esse amor para o semelhante. Ele fica lá fazendo, não é, uma análise daquilo que o Paulo fez, deixou de fazer, e assim por diante. Da mesma forma que é uma realidade com outras pessoas com as quais ele se encontra, que vão em busca dele, né? Maria de Magdala, ou chamada Maria Madalena, que ela não fica criticando o que a pessoa fez ou deixou de fazer, ele apresenta um novo rumo, uma nova rota, e também não impõe, diz, é isto. A sua natureza vai te levar para quê? Para o bem, para a felicidade, para a luz. Se você resistir, não tem problema. Não é? A resistência causa o desconforto. Chega uma hora que você se esgota em você mesmo, em você mesma, e você vai. Por que você vai? Porque toda a herança divina está contida no ser. Por não ter uma terminologia melhor, é a genética divina em nós. Nós somos seres da luz. Nós vamos voltar para a luz. Mas eu quero ficar um pouco na escuridão. Ok. Tem lá os desconfortos da escuridão. Por quê? Porque você tropeça, bate nas coisas, nos móveis, né? Se machuca. Mas pode machucar pessoas. Enfim, mas você vai acabar voltando. Porque é a lógica, é preponderante, é fatalidade evolutiva. Vai e ponto. É ser inteligente, então ser bom. Porque o bem é exercício desta natureza nossa. Por isso que, né, é interessante na visão de Spinoza que o vicioso pode se transformar em um ser virtuoso, né, que só pode como vai. Né, e com aquilo que nós ressaltamos, essa energia que nos levou, né, não quer dizer que nos levou seja genérico, mas que levou a criatura para o ponto extremado, é a energia que ele pode utilizar exatamente agora em benefício
de si mesmo, como também do semelhante. É o que Jesus enumera no Novo Testamento. Se nós pegarmos o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus enumerando como os maus pensamentos, essas questões viciosas, né? Maus pensamentos, dureza de coração. O que é dureza de coração? É egoísmo, né? A pessoa egoísta é o duro de coração. Ele é incapaz de ver a dor no semelhante, porque ele é duro, ele cultivou, ele se viciou nessa condição. Né? Os homicídios, os adultérios e tantos outros que, como Jesus diz, têm raízes no coração, o qual nós podemos entender coração aí como espírito. Né? Por isso que é ensinamento do Cristo. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Né? A boca transmite, né? Externa, o corpo externa, e não precisa só falando, né? Porque o corpo fala. O corpo externa aquilo que é o espírito. Não no momento que nós podemos dar aquela disfarçadinha, que temos a condição de disfarçar, mas no momento em que nós somos cutucados nos nossos reais interesses e que não dá, não é? Naquela explosão, não dá para disfarçar. Aí nós podemos ver a pessoa, não por inteiro, mas pelo menos naquela face. Nós mesmos. É lamentável que as pessoas, quando estejam em acessos de cólera, não se olhem no espelho para ver aquilo que estão promovendo para si mesmas, quando estão, né, no excesso, para ver como o semblante se transforma, dando-nos as características do que nós promovemos para nós mesmos. Bom, vamos buscar agora no Espiritismo. No Espiritismo, as virtudes, segundo Kardec, né, seu codificador, são todas as qualidades boas contidas na organização da mente espiritual. Trata-se, então, de um conjunto de energias psíquicas positivas que conduzem ao bem quando colocadas em prática. Então, né, é um conjunto, é um todo, né, de energias, elas consideradas assim como psíquicas, que são positivas, óbvio, porque esta é a genética divina em nós, que vão levar a criatura ao bem quando nós decidamos colocá-las em prática, colocá-las em exercício, que é o benefício, porque o bem beneficia inicialmente, né, primeiramente quem o faz, para externar, para refletir-se no semelhante, nas causas que nós abracemos, seja elas quais forem. Né? Uma palavra positiva, um texto que nós possamos mandar positivo, até uma figura, né? Uma figurinha, algo que nós possamos utilizar, né, simbolicamente, uma imagem agradável, né? Ela vai, se ela vai, a intenção, quando você manda algo agradável, é que seja agradável para as pessoas. Por isso que momentos de alegrias, até mesmo anedotas, desde que sejam inteligentes, né? Desde que sejam inteligentes, desde que não denigram pessoas, instituições, etc., sejam situações engraçadas, mas que não denigram quem quer que seja. Essa é a oportunidade. Né? Dizer que nós não temos oportunidade do exercício no bem é uma desculpa das mais esfarrapadas que nós arrumamos para nós mesmos. Nós não estamos generalizando este ponto, que não serve para todos. Mas é uma desculpa esfarrapada, porque nós temos sempre a possibilidade, a oportunidade, seja de que maneira que for, estender, praticar, né? Exercitar aquilo que temos de positivo em nosso coração, e todos nós o temos. Nós já estamos num nível de evolução, né? Nós não estamos mais na condição inicial da evolução do espírito, conhecido como primitivo, que não é absolutamente mal. Primitivo é início, é coisa que está no começo. Né? E estamos na condição de espíritos em expiação e provas, indo para a regeneração, que não vai se dar de uma hora para outra, em 50 anos, nem em um século. Né? Nós temos aí o terceiro milênio, que começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Então, muito cuidado com esses posicionamentos catastrofistas
né, que às vezes nós ouvimos por aí, de que um dos exemplos, a pandemia veio para tirar todo mundo que não é bom do planeta e jogar num planetão aí qualquer, né, que seja primitivo, etc., para esse pessoal se virar. Ora, diga isso para uma mãe que o filho desencarnou como consolo para ela, para ver como é que ela aceita. Né? Acho que nós temos que ter, acima de tudo, bom senso, ponderação. Aquilo que o Aristóteles nos ensina. Né? E veja, são todos prepostos do Cristo vindo nas suas mais diversas posições, nas suas mais diversos campos de ação, trazendo-nos a verdade que é universal. Né? Nem um ponto, nem um outro. Não há excessos na lei de Deus. Há centralização, há equilíbrio. Né? Esse é o ponto. Não vai significar também que nós vamos cruzar o braço para as necessidades da prática daquilo que é positivo em nós, para ficarmos adiando, porque é o extremo, é a acomodação. E nem os excessos de que as pessoas estão sendo punidas pela divindade, porque isso não faz o menor sentido. E sim, nós nos conscientizarmos de que o uso do livre-arbítrio de uma forma inadequada, seja individual ou coletiva, nos traz aborrecimentos. Toda vez que nós utilizamos do livre-arbítrio coletivamente e agredimos a natureza, nós temos os resultados lamentáveis de situações tal qual a questão pandêmica. Né? O uso de livre-arbítrio inadequado em relação à natureza. Nós já tivemos exemplos outros no passado, e num passado até não tão longínquo, né, mais recente, que foi o caso do HIV. Né? Um vírus, né, para os nossos irmãos soropositivos, que tem origem no chimpanzé, que para ele não causa o desconforto que causa para nós. E agora a situação do pangolim, do animalzinho, que tem o Covid-19, que para ele não causa nenhum problema, mas ao nós invadirmos o seu espaço e inserirmos o animal dentro do nosso habitat, e isso não é desta nação ou daquela, né? Porque se nós verificarmos, é um posicionamento de natureza global. Essa agressão à natureza não quer dizer que todas as criaturas estejam, mas é maciçamente uma boa parcela, então se é maciço uma boa parcela, a parcela maior, né, que acaba promovendo isso. Lembremos que, mesmo numa condição de votação, se nós temos 51% de um outro lado, que ele é considerado vencedor, apesar dos outros 49% não concordarem com isso. Enfim, essa é uma base democrática, né? Grosseiramente falando. Mas esse é um ponto. Se nós não concordamos, cabe-nos o quê? Ficar criticando, ficar pura e simplesmente se posicionando contra isto ou aquilo? Não. Cabe-nos a oportunidade de podermos trabalhar para melhorar aquilo com o qual nós podemos interferir. Nós possamos ser elementos indutores positivos em favor do semelhante. Vamos até mesmo buscar essa questão num dicionário da língua portuguesa, nós estamos falando em português, né? Então, o que diz? Virtude, diz-nos o dicionário, é disposição firme e constante para a prática do bem. Continua, o vício é um defeito grave que torna uma pessoa inadequada para certos fins ou funções. A inclinação, disposição, tendência para o mal. Faltou só colocar aqui, ó, disposição, tendência do espírito, né, para o mal, para a ignorância de si mesmo, para o desconhecimento. Só faltou isso. Né? E ainda uma conduta ou costume nocivo ou condenável. Vamos um pouco mais à frente. O Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Continua o codificador. Sempre existe a virtude quando resistimos voluntariamente às más tendências. É do próprio codificador a colocação de que o espírita verdadeiro é aquele que luta contra as suas más inclinações, aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. As suas tendências, que podem ter relação com outra existência ou não, porque nós podemos montar tendências nessa existência mesmo. Por isso a necessidade do ensinamento de Jesus de mais de 2000 anos. Vigilância
para que nós não criemos tendências a partir do hoje, levando, inclusive, ao comprometimento do nosso futuro, seja o nosso futuro aqui, seja o nosso futuro no plano espiritual, seja o nosso futuro na próxima existência. Então, esses cuidados em relação a isso. Também no Livro dos Espíritos, o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Uma desinteressada caridade. É uma caridade, uma ação no bem, não é? O movimento do amor sem qualquer interesse, que é, segundo os Espíritos a Kardec, é o mais difícil no planeta. Não ter alguma coisinha que tenha uma ligação na ação. É o bem pelo bem. Ponto. Emmanuel, através da psicografia de Chico, ajuda e passa. Passa significa dizer, não espere tapinha nas costas, agradecimento, não espere nada. Você ajudou porque quis. E se ajudou, toca em frente. Ah, mas não disse nem muito obrigado. Você está ajudando, não é? Ninguém está te obrigando a ajudar. Não é? Um trabalho voluntário. Eu sou voluntário. Se eu sou voluntário, é porque eu quero. Né? Ninguém está dizendo, não, você vai ser obrigado a ser voluntário. Se houver isso, eu não sou voluntário, estou cumprindo uma obrigação. Né? Então, há uma imposição, o que é diferente. Então, ajuda e passa o bem pelo bem. E aí, claro, o homem que vai se entregar aos estímulos no extremo da viciação, e esses estímulos externos que o dominam passa a ser governado por eles. Nessa ação, suas potencialidades para o bem ficam veladas, não desaparecem. Olha que interessante. Elas não desaparecem, elas ficam encobertas, intimamente adormecidas, retardando a evolução do espírito. O mal vai aparecer pela ausência do bem. Então, a bondade não some, ela está encoberta, ela está velada, ela está adormecida. E aí, claro, né, obviamente desperta, está evidente aquilo que, óbvio, é o resultado da falta do exercício daquilo que a criatura é na sua essência. Né? A ciência, por exemplo, com o seu modelo quantitativo de investigação, quando tenta explicar a origem do vício, apresenta uma análise incompleta e imparcial. Por quê? Porque não se pode ponderar, né? Não se pode pesar a ética, a moral e muito menos a individualidade humana. Não dá para colocar numa balança esses aspectos. Tem mais, a medicina. Então vamos para outro campo. De um modo simples, vai categorizar o vício como dependência a um comportamento ou uma substância que uma pessoa não consegue superar. Quando, na falta desse elemento indutor ao vício, ocorrem as alterações do estado emocional e o viciado pode ter um comportamento alterado ou uma relação anormal com o próximo. Esta energia, né, nós nos referimos a princípio, uma vez superado, e por vezes não é superada numa existência. Por vezes há necessidade de experiências outras, mas uma vez superado, será essa mesma energia que o Baruch Spinoza fala a respeito nas reflexões dele, de que será, evidentemente, levará o indivíduo do vicioso para o virtuoso, do desequilibrado para o equilíbrio, não sendo só o desequilíbrio para ele com reflexo em pessoas, mas o equilíbrio também que se dará em reflexo em pessoas. Ora, um cientista que haja contra a população inteira, e cause danos profundos numa população. Quantas existências ele precisaria, né? Centenas, talvez milhares, para poder resolver o problema consciencial com ele mesmo. Uma vez esclarecido, e é ótimo um livro que fala a respeito, vários livros falam, mas um de Emmanuel chama-se Leis de Amor, uma vez esclarecido, reencarna para quê? Com todo aquele potencial que usou contrariamente para as pessoas, para um trabalho incansável de benefício em relação à comunidade que, porventura, causou dano. Não precisa ser necessariamente aquelas pessoas, mas extensivo, né, a comunidades muito maiores do que aquelas que ele um dia causou o prejuízo. Por quê? Conscientizado sobre o uso inadequado da sua inteligência, das suas capacitações para com o seu semelhante,
Agora, conscientizado, vai se utilizar daquele esforço todo, de toda aquela sua energia para o benefício. Porque nas leis de Deus, elas são de amor. E elas nos permitem, a cada instante da nossa existência, refazermos o nosso caminhar e trabalharmos no bem, no sentido de quebrarmos as estruturas do equívoco, né, do erro, etc. Não ficarmos remoendo culpa, e sim trabalharmos para que nós possamos colocar, de fato, a nossa luz em expansão em favor do semelhante, favorecendo a nós mesmos. Para a psicologia, por exemplo, comportamental, o vício é uma questão biológica, uma construção orgânica reforçada pela relação entre o estímulo e o prazer. Os vícios acarretando comportamentos doentios, repetitivos no ser humano, são conhecidos, né? Emoções dos circuitos fechados dos pensamentos nocivos, tais como sentimento de raiva, ódio, mágoa, culpa, medo, inveja, perfeccionismo, fantasias, preocupações exageradas e vai por aí. É ou não é enfermidade? O indivíduo está ou não está enfermo nessas condições? Que são circuitos literalmente fechados, a pessoa fechada nela mesma, né, com os pensamentos que remoem, né, ruminando de ódio, de mágoa e assim sucessivamente. Outros aspectos, os vícios nos excessos de jogos, hobbies, esportes, estamos falando de excesso, né, exagero, que é a outra ponta. Atividades físicas, trabalho, né, os workaholics, todos eles verdadeiros hábitos enraizados no psiquismo. Nada disso é ruim se nós somos equilibrados, a não ser as questões doentias, né, de mágoa, de culpa e assim sucessivamente. Outros aspectos ainda na inter-relação social, como o sexo. O sexo não é ruim, estamos falando nas questões viciosas, na relação dos excessos cometidos, né, em prejuízo de nós e do semelhante. Na inter-relação social, como o sexo, dependência de outras pessoas ou pessoa, as questões da fascinação do poder e vai por aí. Né? Em drogas como álcool, nicotina, crack, cocaína, cafeína e determinados alimentos e medicamentos que a pessoa se impõe nessa situação, que nos é conhecida, ou os tecnológicos. Né? O hábito excessivo e nocivo do uso de computador, celular e vai por aí afora. Não que a pessoa, por vezes, se coloque em risco. Aliás, é enorme o número de acidentes de pessoas, não só no trânsito, não só dirigindo e utilizando do smartphone, mas andando na rua. Né? Gente que quebra pescoço, que desencarna porque fica fixado, né? Literalmente viciado a ter o smartphone e ter que responder ou fazer a leitura, ou seja lá o que for, no exato instante em que esteja caminhando e se aproxima perto de escada, de algum outro objeto, causando ferimentos graves em si mesmo, às vezes até o próprio desencarne. Não é só a questão irresponsável de dirigir com o smartphone na mão. Né? Aliás, até nós falamos há um tempo atrás que é um comunicado que tem numa igreja francesa lá em Paris, na entrada da igreja está dizendo que se a pessoa quer, veja, como os nossos irmãos entendem esse posicionamento. Falar com Deus era para entrar lá na igreja e procurar um local, né, se acomodar num local tranquilo, etc., e ir lá conversar com Deus. Mas se quisesse conversar pessoalmente com Deus, bastava, por exemplo, dirigir com o smartphone. É uma opção. Né? Livre-arbítrio serve para isso. Né? Nós podemos estender a nossa existência ou, lamentavelmente, encurtá-la. Outro aspecto também que é da Sociedade Americana de Medicina do Vício, que é num estudo mais recente, eles consideram o vício como uma desordem cerebral crônica, na qual os circuitos cerebrais estão afetados. Fecham questão dizendo simplesmente o vício não é uma escolha. Os comportamentos de dependência são a manifestação da doença, não uma causa. Logo, as desordens cerebrais levam o indivíduo a viciar-se em alguma coisa conforme o estímulo indutor. Ora, qual é o estímulo indutor?
Qual é esse estímulo? Está faltando alguma coisa nisso tudo que nós colocamos, né? E que nós já vimos a princípio? Está faltando, né? O que é? A imagem é apenas, né, para ilustração. O espírito. Está faltando o espírito. Esse é o elemento que usa, não é, o corpo, que se utiliza, que faz, inclusive, que causa em relação ao seu cérebro, né, a todo o seu sistema, ele é o elemento causador. Aquilo que se reflete no corpo é efeito do seu posicionamento, equivocado ou não, equilibrado ou desequilibrado, né? Excessivo ou não, com as tendências ou não, criadas nessa existência, né? Não só tendência, mas posicionamentos equivocados. As posturas inadequadas de divisão, né? Desrespeitando a opinião do outro, quando querendo impor opiniões, quando a nossa opinião tem a força de ser uma opinião e não efetivamente a verdade. E a questão da verdade é tão delicada, se nós analisarmos no nosso nível de conhecimento, porque a verdade é a versão de um, a versão de outro, e tem efetivamente a verdade, que é desconhecida das duas, que pode ser, via de regra, desconhecido das duas partes, porque a verdade está com Deus. E o problema ocasionado entre essas duas partes pode ser originário, inclusive, de outras experiências, que eles mesmos não têm nem nível de consciência para entender por que esses embates acontecem na presente posição. Então, veja, aonde está o elemento causador, senão o espírito causador, não só porque traz experiências de outras existências, conforme nós falamos, porque senão seria um mero repetir. Se for para reviver tudo aquilo que nós passamos, é um mero repetir, não precisa nem reencarnar. Nós chegamos aqui e temos assim um percentual gigantesco, né, de oportunidades para trabalharmos e nos melhorarmos. E vamos fazendo, né, uma higienização daquilo que não está bom com as oportunidades novas que surgem. Não é um simples repetir. Agora, não aproveitar as oportunidades da existência atual, valorizando-a, né, essa verdadeira bênção em favor do Criador, em favor da criatura, realmente é de direito, mas é o posicionamento do aluno negligente e insistente na negligência, negligenciando as oportunidades que lhe são oferecidas. Então, a doutrina espírita, que é evangelho, né, aliás, cristianismo redivivo, vai nos esclarecer que todos, os homens na questão de seres humanos, todas as criaturas, são capazes de transformar-se e renovar-se. Veja, transformação e renovação. Toda a bagagem que nos trouxe até aqui, utilizar, né, nessa transformação, utilizando essas forças todas em benefício nosso e do semelhante. Transformar-se e renovar-se. E para mudar ou transformar hábitos nocivos, lembremos, não tem almoço, não tem café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, ceia da meia-noite, seja o que for, de graça. Não tem almoço grátis, não tem nada de graça. Por quê? Porque exige trabalhar muito no aprimoramento do conhecimento, né? No autoaprimoramento, do discernimento, da vontade, da autoestima, da fé e da esperança. Tudo isso pertence ao espírito. Mas precisa fazer o quê? Trabalhar muito. Precisa trabalhar, precisa ter ação, movimento, né? Água parada apodrece. É movimento, é atitude. Não tudo de uma vez. Naquilo que nós podemos fazer, com as nossas possibilidades. Tenhamos calma. Tenhamos paciência para conosco, mas paciência não significa não fazer nada. Né? Paciência é ter a ciência da paz na ação que está se fazendo. Esse é o ponto fundamental. E é isso aí. É evangelho-terapia. É evangelho, nós costumamos dizer, é evangelho na veia. É ação no bem, é atitude, é, de fato, sair de teorias e ir para a prática. É respeito para conosco, é respeito para com o semelhante, é respeito até mesmo para com a opinião do semelhante. É não gastar energias com discussões infrutíferas, né? Ficar despendendo energias
poderosas, benéficas, em nosso favor e em favor das pessoas com as quais nós nos relacionamos, por vezes prejudicando relacionamentos por questões de puro ponto de vista, dispêndio energético, esgotamento, né? Alterações nos relacionamentos, inimizades, repetindo, puro ponto de vista. Por isso que precisamos do Evangelho na nossa vida, né? De exercitarmos o bem, de buscarmos nos ensinamentos de Jesus, a Pedro, não perdoa 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Né? Se te demandarem a capa, entrega também a túnica. Se você for fazer a tua oferta, ele era todo um posicionamento para 2000 anos atrás, né? Nós vamos ampliando. For fazer uma oferta lá para a divindade e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa ali a oferta no altar e vai atrás dele, se reconcilia com ele, enquanto estás a caminho com ele. Se demandarem 10.000 passos, anda outros 2.000. Abra-se para a vida. É o que Jesus nos ensina. Abra o seu coração para a vida. Não gastemos energias com situações que não são construtivas, que são destrutivas nos nossos relacionamentos. Não quer dizer que não tenhamos opinião, mas busquemos um posicionamento equilibrado e não de querer fazer com que as pessoas pensem como nós pensamos, porque as pessoas não pensam como nós pensamos. Pela base do espírito em si. Nós somos semelhantes, não somos iguais, então não vai ter igualdade nunca. Pode ter até semelhança, né? Mas igualdade nunca. Então é importante que nós tenhamos no Evangelho realmente a terapia necessária para nós vivermos bem. Com quem? A partir de nós para conosco, né? E aí externarmos de nós para com o semelhante. Por isso que é interessante, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, colhemos uma das frases dessa obra que ele nos ensina. A evolução impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores. Olha os vícios aí, né? Os hábitos infelizes, em marcha para os ciclos mais altos da existência. Porque dessa maneira, nós, de fato, teremos paz. E não teremos paz somente para nós teremos paz em nós e externaremos a paz para os nossos semelhantes. A todos desejamos, com Jesus, muita paz, um excelente domingo e uma semana de desafios, um equilíbrio no Evangelho, que seja a nossa frente, que seja o nosso norte e o nosso farol. Muita paz a todos.